Em um vídeo anterior, eu havia testado uma receita de uma bebida com kefir de água parecida com um frisante, que eu utilizei suco de limão e suco de uva. E eu havia engarrafado em 2 garrafas de vidro e mais uma garrafa PET para eu conseguir observar a questão da pressão do gás, da carbonatação. E passado uma semana não formou nada de gás, então eu resolvi pegar uma garrafa, trazer para o laboratório e fazer aí uma análise, medir pelo menos a densidade de Brix e o extrato sólido dessa amostra para poder ter uma noção de quanto açúcar sobrou da fermentação e qual seria um valor aí adequado para a gente engarrafar sem explodir garrafa, como se fosse aí um residual aceitável para o kefir de água. As perguntas são muitas, as dúvidas na minha cabeça são muitas, pois eu não sei qual foi o motivo de não ter formado gás. A fermentação estava normal na fermentação, só que, como eu disse no vídeo, como eu queria uma bebida mais ácida, eu deixei fermentando por 3 dias. Então, esses 3 dias pode ter sido o suficiente para o kefir consumir tudo que ele tinha que consumir e parar a fermentação ali. Então, eu não obtive gás. Aqui eu estou com a amostra, eu estou com a garrafa aqui, ainda tem líquido. Essa amostra eu tive que filtrar. Então, eu peguei um papel de filtro e filtrei. Eu até vou pegar esse papel de filtro aqui para mostrar, que é bem interessante, a quantidade de sólidos que a gente tem devido à adição de sabor. Então, na hora que eu filtrei, isso aqui eram pequenas partículazinhas suspensas no líquido e esse aqui é o filtrado. Então, fica mais límpido e tudo que é dissolvido passa pelo filtro e o que é partícula fica. Isso é bem interessante de se mostrar. Eu fiz a filtração para não cometer erro ali na leitura do Brix, da densidade e mesmo no extrato seco. Então, está aqui a bebida, a garrafa. Na hora que eu abri, não tinha nada de pressão nessa garrafa e ela ficou uma semana parada para poder gerar gás. Aqui está o densímetro que eu utilizei para fazer a medida da densidade, uma proveta, o termômetro. Aqui o meu refratômetro. Eu não gosto muito desse refratômetro, eu acho ele um pouco chato de fazer leitura. O pessoal do kombucha, o pessoal que produz kombucha usa bastante, gosta bastante. Eu não sou muito fã, eu ainda prefiro o densímetro, por questão que eu já utilizava para fazer cerveja. Ele também dá para utilizar para fazer cerveja nas medições, mas eu ainda acho o densímetro mais confortável para eu trabalhar. Mas eu também testei aqui e vou mostrar os valores. E aqui está o extrato seco. Esse extrato seco eu peguei 2 ml do líquido, medi utilizando uma pipeta volumétrica, coloquei nessa cápsula de porcelana e levei numa estufa a 102 graus, ou seja, para poder evaporar todo o líquido, secar todo o líquido e tudo que fosse sólido, que estivesse dissolvido na bebida, ficasse aqui. Então, aqui é tudo sólido. Não dá para falar que é tudo açúcar, pois dá para ver que tem cor. Então, aquelas cianinas, flavonoides, tudo que tem cor que estava dissolvido no líquido está aqui. E também o provável açúcar que não fermentou. E assim, não dá para saber se realmente é açúcar ou se é algum outro produto de fermentação, como dextrina, tipo alguma outra coisa além do açúcar. Mas o açúcar residual está aqui e a gente consegue meio que considerar esse valor como se fosse um açúcar, inferir o açúcar. Então eu vou mostrar os valores aqui. Aqui eu tenho as contas, mas basicamente, quais foram os valores? Para o densímetro, eu achei um valor de OG, que é a gravidade, né, ou a densidade relativa, de 1,020 ou 1020, Brix 4,5 Brix e aqui 4,57. Então, assim, fazendo todas as contas, esse valor de 4,5 é aceitável, aqui o valor de 1,020 é aceitável e aqui está certo. Todos os resultados batem, já que são métodos diferentes. Então, assim, os valores estão muito próximos.
Eu não fiz a medição quando eu preparei o começo da fermentação, então eu não posso pegar essa diferença, mas no final seria aí um valor em que o açúcar residual, tipo o kefir, não continuaria comendo esse açúcar. É como se ele chegasse nesse patamar de açúcar e pararia a fermentação. Lógico, para essa receita eu ainda fico na dúvida porque eu adicionei o suco de limão, que traz muita acidez para o meio. Então isso pode ter interrompido aí ou desfavorecido a questão da carbonatação. Então, esse vídeo eu acho que traz mais dúvidas do que respostas, mas já é um ponto de partida para saber aí que talvez, quem pensa em produzir kefir de forma industrial ou utilizar uma planta ou mesmo fazer de uma forma um pouco mais rigorosa, talvez esse valor de densidade de 1,020 de 4,5 Brix e de extrato sólido 4,57 pode ser aí um valor ou próximo de um valor que pode ser seguro da gente engarrafar em garrafa de vidro, pois chegou nesse valor, a fermentação já está tão fraquinha que ela não vai formar gás a ponto de explodir a garrafa. Então, esse talvez é o primeiro teste que eu fiz, então não é nada definitivo, mas pode ser aí um valor indicativo de qual seria o ponto de colheita, o ponto de coleta, ou o ponto de invase para esse líquido para poder carbonatar. Eu pretendo repetir esse experimento sem adicionar sabor para poder também observar se acontece da mesma forma, testar outras condições e, lógico, talvez, dependendo do açúcar utilizado, pode ter tido influência, dependendo da cultura, a temperatura. Então, é um resultado, sim, inicial, não é nada certo. Mas eu queria mostrar aqui o que eu acabei pensando, que sobrou açúcar, não formou gás e esse valor poderia ser um ponto de partida aí para poder tentar fazer fermentações mais estáveis ou obter um produto mais estáveis para ser mantida aí a temperatura ambiente e não precisar ficar refrigerado. Então, isso seria interessante porque a fermentação já teria parado depois de envasado.